Bem, hoje vamos falar sobre resolução de problemas por meio de busca. Entendo que na última aula nós introduzimos e falamos até alguns slides desta mesma aula, mas achei pertinente voltar do início e terminar de uma única vez. Até aqui nós falamos dos agentes autônomos, né? Que são entidades com capacidade de observar o ambiente e executar uma ação de forma autônoma para atingir um determinado objetivo. Então, nós discernimos os tipos de agentes, né? Os agentes reativos simples ou baseados no modelo, agentes baseados em utilidade, em objetivos e agentes em aprendizagem. Hoje o nosso foco vai ser o problema de busca aqui com agentes baseados em objetivos e na utilidade. Então, o que é este problema de busca? O problema de busca tem como objetivo atingir um conjunto de estados, né, que satisfaçam um determinado objetivo. A tarefa aqui é encontrar uma sequência de ações que nos faz chegar a um estado objetivo partindo do estado inicial do agente. Então, quais seriam esses estados? Quais ações são essas? Qual seria o nível de abstração aqui? Então vamos lá ver aqui um exemplo, né? Pretende-se sair do Arad para Bucareste, né? Temos o agente em Arad, pretende chegar em Bucareste. Aqui o nosso problema de busca é fazer o agente sair de Arad para Bucareste. Existem várias formas, várias possíveis ações que podem ser executadas para tal. Existem, como podem ver também, existem vários estados em que a gente pode estar, mas o estado objetivo é Bucareste, o nosso estado inicial é Arad. Aqui, como eu estava a explicar, não é? Queremos uma sequência de ações que vai nos levar a partir do estado inicial, Arad, até o estado objetivo, Bucareste. Quando a gente encontrar a solução, o agente vai executar essa sequência de ações, porque a nossa solução vai ser a sequência de ações que a gente tem que executar para atingir o tal objetivo. Então, para conseguirmos fazer isso, nós primeiro devemos formular o objetivo, né? Estou a falar aqui no design do problema de busca. Para se resolver um problema de busca, nós temos que formular claramente o objetivo, buscar esse objetivo e depois executar a sequência de ações. Então, o que seria a definição do problema? A definição do problema é simplesmente o processo de resolução de problema de inteligência artificial inicial, não é? É aquela primeira parte na resolução do problema que consiste em analisar o espaço das possibilidades, né, o conjunto de estados possíveis, dos passos possíveis para a resolução do problema. Também encontrar o objetivo. Então, como é que nós definimos aqui o problema? Com base no nosso exemplo, o nosso estado inicial, o agente está em Arad, o estado final, o agente tem que estar em Bucareste. Ações possíveis, o agente, né, sai de cidade X para a cidade Y, que seria a próxima cidade.
o espaço de estados, ou seja, são um conjunto de estados no ambiente, não é? Que o agente pode atingir a partir do estado inicial. No nosso caso, o nosso espaço de estados é o mapa todo de Romênia, que está aqui. O custo numérico de cada caminho que vai se tomar. Neste caso, para o mapa de Romênia, parece lógico considerarmos a distância entre uma cidade a outra como custo para cada um dos passos. Em relação ao ambiente, nós também podemos fazer ou tecer algumas considerações quanto ao estado, quanto à observabilidade e quanto à capacidade ou previsibilidade do mesmo. Então, para o caso do nosso problema, o ambiente é estático, porque o mapa da Romênia não muda enquanto o agente está a realizar a solução ou está a executar os passos para chegar a Bucareste. O ambiente é observável porque conhecemos o estado inicial do ambiente. É determinístico porque, com base no estado atual do agente, independentemente de onde o agente estiver no mapa, o número de possibilidades de mudança de estado do agente em relação ao ambiente é previsível com base no estado atual e ação. Se isto aqui refere-se ao fato de que, se o agente estiver em Arad e sabendo o conjunto de ações que o agente consegue executar, a única ação possível que o agente executa é sair de uma cidade para outra. Então, se o agente está em Arad, nós sabemos que de Arad ele só pode a seguir, se ele executar alguma ação, o estado muda da seguinte forma: ou o agente estará em Timisoara, ou o agente estará em Sibiu, ou o agente estará em Zerinde. Não há possibilidade dentro do domínio deste problema em que uma ação do agente vai causar com que o agente esteja num estado completamente inesperado. Então, se recuarmos para o nosso exemplo do aspirador de pó das aulas passadas, nós temos o espaço de estados, 8 possíveis espaços de estados, de 1 até 8 aqui, não é? O estado inicial, o agente pode ser inicializado, no início do problema o agente pode estar numa dessas condições, não é? Qualquer um dos estados pode ser o estado inicial. Aqui é um problema fictício, ninguém nos deu descrição de um problema em que o agente está na sala X, não é? Se forem nos dar um problema, quer dizer que inicialmente o agente vai estar no quadrado à esquerda e os dois quadrados estarão sujos. Aí nós vamos saber qual é o estado inicial de facto. Aqui estamos a dizer os possíveis estados iniciais. É diferente com o problema de busca de caminho para sair de Arad para Bucareste. Aí nos dizem especificamente onde o agente está. Então aqui estou só a fazer uma relação para percebermos no geral. Então, qualquer um desses pode ser o estado inicial. O estado final pode ser o estado 7 ou o estado 8. Por quê? Porque não podem ser os primeiros 6, porque se o teu agente é um aspirador de pó, e uma das medidas de desempenho que vamos ter, por exemplo, num aspirador de pó, é que ele limpe. Então, se o nosso estado final
ainda deixa um dos quadrantes aqui, um dos quadrados sujo, então isso não, para nós não serve. Então o ideal seria um desses estados. Mas também alguém pode estar-se a perguntar, mas então se só podemos ter esses dois estados finais limpo, por que teríamos de colocar um aspirador de pó num sítio limpo? Então usar esse argumento para dizer que os estados iniciais possíveis não são todos esses, só pode ser de 1 a 6. Bem, isto é debatível. É debatível. Por quê? Porque até nem é bem debatível. Porque alguém pode simplesmente colocar aspirador de pó num ambiente limpo, não é? Para testar se o aspirador consegue verificar que o ambiente está limpo e passar para outro por aí em diante. Então, aqui as ações possíveis do aspirador de pó, se forem lembrar na aula em que iniciamos com este exemplo, o aspirador de pó pode mover-se da esquerda para a direita, da direita para a esquerda e limpar na posição atual. O custo aqui seria, para cada uma das ações, a ação de mover à direita teria o custo de 1, a ação de mover para a esquerda teria o custo 1 e a ação de limpar teria custo 1. Assim, o custo total disto seria o número de passos levados ou o número de ações executadas para chegar ao seu estado objetivo. Temos aqui uma expansão do problema. O ambiente inicial pode ser este, em que os dois quadrados estão sujos e o aspirador está na esquerda, ou estes dois em que o aspirador está na direita. Atenção, falamos que um desses 8 estados podem ser os estados iniciais, mas aí começamos com estes dois na parte de cima. Por quê? Porque se na expansão, vamos verificar aqui, que na expansão desses dois aqui vai nos levar a um desses estados. Quer dizer, podemos ignorar isto se o ambiente estiver nesta situação ou nesta. Então a expansão para perceber os passos do problema começa a partir daqui. Espero que esteja claro. Então, estando aqui, sabemos que o agente tem 3 possíveis ações, que é limpar o lado esquerdo onde ele está, mover-se para a direita ou mover-se para a esquerda. Se o aspirador de pó já está no lado esquerdo, ao mover-se para a esquerda, ele faz de conta aqui, vamos lá abrir aspas, se ele tentar mover-se para a esquerda, ele bate na parede e volta na mesma posição. Então, só nos resta aqui 2 possibilidades. Ou ele limpa, e se ele for limpar, essa aqui é do inglês sweep, que é limpar, não é? Se ele limpa a posição em que está, o agente, não é, vai estar nessa situação. O estado que a gente vai ter no ambiente é este. Estando nesse estado, o agente só tem, de novo, 3 ações possíveis, que é mover-se para a direita, mover-se para a esquerda aqui, ou fazer o sweep, que é a limpeza. Essas ações possíveis vêm desta lista de ações que nós temos aqui. Temos essa lista de ações. Então, com essas ações possíveis, se ele for a mover-se para a esquerda, ele bate na parede, continua no mesmo lugar. Se ele for a limpar, ele limpa, mas o resultado é mesmo. O estado, isso quer dizer que o estado do coisa aqui não muda. Então, a única ação que vai resultar em mudança é a ação de mover-se para a direita, que é o right. Então, ao mover-se para a direita, vamos estar nesse estado. E nesse estado, o agente vai estar aqui já à direita, que o quadrado da direita vai estar sujo. Então o agente pode mover-se para a direita ou limpar,
ou mover-se para a esquerda. Então, se ele move-se para a esquerda, vai estar a voltar para este estado. Se ele move para a direita, bate numa parede aqui, então continuará no mesmo local. Então o estado não se altera. Então, se ele for a limpar, e atingiremos aqui um dos possíveis estados objetivos, em que os dois quadrados estarão limpos e o ambiente o agente estará no quadrado esquerdo. Então, estando no estado objetivo, o agente pode mover-se para a esquerda, limpar ou mover-se para a direita. Se ele move para a direita de novo, bate a parede e o estado é igual. Se ele for a limpar, o estado não se altera porque já está limpo. E se ele for a mover para a esquerda, ele vai para esse outro estado objetivo, em que o agente estará no quadrado esquerdo e os dois quadrados continuarão limpos. Então, o mesmo processo de raciocínio é aplicado para este estado. Se este estado for o inicial, ou se este estado marcado a vermelho for o inicial e o agente decidir mover-se para a direita. Então, se ele mover-se para a direita, expandimos para este lado e o estado objetivo provável a alcançar é este. Depois, do mesmo jeito que falei na aula passada, não é? Tem mais exemplos aqui, como o caso do 8 Puzzle, do xadrez, né? Que são as descrições dos problemas. Não é? Tem também o jogo de 8 rainhas, tem o jogo de 8 rainhas com estados completos, que cada estudante pode ler e dar relações. Em caso de dúvidas, contate-me nos vários canais que usamos para esclarecimento de dúvidas. Então, tem aqui dois outros problemas que podem ser resolvidos com busca, são problemas de busca, que é o problema da Torre de Hanoi e o problema de canibais missionários. No problema da Torre de Hanoi, nós temos como espaço de estados todas as possíveis configurações de argolas em todos os pinos. São 27 estados possíveis. São 27 estados possíveis. E as ações possíveis são mover a primeira argola de qualquer pino para o pino da direita ou para o pino da esquerda. O custo aqui seria, a considerar, por exemplo, seria o movimento das argolas. Aqui, a única coisa que se pode fazer é tirar esta argola deste pino para o pino à esquerda. Neste caso não tem pino à esquerda, então só resta a ação de tirar esta argola para o pino à direita. E assim sucessivamente. Se estivesse aqui no pino do meio, só podemos mover para este lado ou para este lado. Então, como é que nós expandimos este problema? Como é que vamos resolver? No estado inicial, consideramos que as argolas todas estão no pino à esquerda. Então, daqui podemos mover a argola ou para o pino, a primeira argola para o pino do meio, ou para o pino lá da ponta. Então, ao movermos para o pino do meio, atingiremos este estado. Daqui, nós podemos mover esta argola do meio para o pino da ponta, que vamos chegar nesse estado, ou mover a segunda argola do primeiro pino para o pino da direita, que vai nos levar para esse estado. E observando isto, nós chegaremos ou a este estado, ou caminharemos deste estado, podemos atingir todos esses estados, que por fim aqui temos a expansão do estado objetivo, o estado desejado. No caso de canibais e missionários, para os canibais e missionários, temos como espaço de estado todas as possíveis configurações válidas em que
temos canibais e missionários em cada lado do rio. Aí seriam 16 estados possíveis. Então, com o conjunto de ações possíveis seriam mover uma ou duas personagens, ou canibais ou missionários, né, para um lado do rio, mas tem um caveat. O número de ações, o número de canibais em um determinado lado não pode ser maior que o número de missionários. Este é um tipo de problema muito famoso. Então, este constrangimento do problema do número de canibais e missionários é o que torna o problema especificamente interessante, não é? Então, o custo aqui também poderemos considerar cada movimento como tendo custo de uma ação. Agora, como é que nós vamos pela solução? Como é que vamos para atingir a solução? Temos aqui a expansão no estado inicial. Os canibais e os missionários estão aqui à esquerda. Nós queremos que os canibais e os missionários estejam à direita. Temos a nossa limitação, só podemos mover no máximo 2 de cada vez. E 2 de cada vez no máximo, né? Quer dizer, podemos mover 1 ou 2. E o número de canibais não pode ser maior. Então, com base nesta limitação, nós temos essas três possíveis expansões em que movemos 2 canibais para a direita, de modo que tenhamos 3 missionários aqui e um canibal, ou podemos mover um canibal e um missionário para este lado. Então, o número de canibais e missionários em cada lado será igual, também não infringe o constrangimento do nosso problema. Ou podemos mover um canibal para este lado, que também atingiremos este estado em que o número de missionários sempre está maior, então é válido na base de constrangimento dos nossos problemas. Agora, aqui, ao atingirmos esse estado aqui, nós temos um problema. Quer dizer que a única coisa que podemos fazer a seguir vai nos levar de volta ao estado inicial, que é devolver o canibal para este lado. Porque se voltarmos aqui para buscar um missionário para este lado, então estaríamos a chegar nesse estado que não é muito desejável, porque já temos um estado idêntico expandido. Então, daqui, o passo a seguir seria devolver um canibal da esquerda para aqui, e também estaríamos a fazer o que vem neste passo. Então, aqui não tem a expansão deste passo, porque a expansão desse espaço aqui do problema envolve regressar com a canoa, não é? Para ver aqui a diferença. Olhem o local onde a canoa vai estar. Estamos juntos? Então, deste passo aqui, a canoa estando deste lado, nós devolvemos um canibal para aqui, não é? Devolvendo um canibal para aqui, a seguir com a canoa deste lado, o que nós podemos fazer é pegar um canibal para este lado, ou pegar um missionário para este outro lado. Só que ao pegarmos um canibal para este lado, estaríamos a regressar para este ambiente. E estando nesse estado aqui, se formos a buscar um missionário, não é? Daqui buscamos um missionário para este lado, estaremos a regressar para este estado aqui, que já vimos que não é desejável, é um estado que é o reverso deste. Então aqui o que fazemos, o passo a seguir, que é daqui podemos carregar 2 canibais. Nós temos essa possibilidade de carregar 2 canibais, não há limitação. Então carregamos 2 canibais para este lado. Estando aqui, o passo a seguir seria o único passo possível aqui, porque o barco está do lado de 3 canibais. O único passo possível é mover um canibal para este lado. Então movemos um canibal para este lado.
estando o barco neste lado com um canibal e dois missionários, a única coisa que nos resta fazer aqui é carregar 2 missionários daqui para este lado. Por quê? Porque se a gente tira um missionário daqui, coloca neste lado, na direita o número de missionários vai ser inferior que os canibais. Então, só pelas limitações da distração do problema, só podemos carregar 2 missionários para este lado. Então, carregamos 2 missionários para este lado e ficamos com este. O nosso estado será este. Com o barco aqui, nós só temos uma única saída, que é carregar um missionário e um canibal para o lado esquerdo do rio, a margem esquerda do rio. Por quê? Porque se a gente tira um missionário daqui para este lado, o número de missionários aqui vai ser maior que o de canibais. Se a gente tirar um canibal daqui para este lado, nesta margem, o número de canibais vai ser maior que o de missionários. Então, espero que estejam a perceber aqui. Então, sendo assim, nós carregamos um de cada, um missionário e um canibal da margem direita para o lado esquerdo, para a margem esquerda, e atingimos este estado em que o barco está do lado esquerdo. Daqui nós só podemos carregar, né? Daqui podemos carregar os 2 missionários para este lado. Estão a perceber? Então carregamos 2 missionários para este lado, então vamos ter 2 canibais deste lado, um missionário aqui, e não teremos problema de limitações. Então, estando nesse estado, daqui a única coisa que nos resta é carregar o canibal deste lado para este. Porque se a gente for tirar, aqui quais são as ações possíveis? Ou carregar um canibal, ou 2, ou para outra margem, ou carregar um missionário, ou 2 para outra margem. Se levamos 2 missionários daqui para aqui, estaríamos a devolver para este passo. Nós não queremos voltar para este passo. Então descartamos essa possibilidade. Se levarmos só um missionário daqui para aqui, o número de missionários à esquerda vai ser menor que o número de canibais. Se levarmos 2 missionários daqui para este lado, já falamos que vamos estar a ver o problema anterior. Então o que nos resta aqui é carregar este canibal para a esquerda. Depois de carregar o canibal para a esquerda do rio, nós atingiremos este estado. Nesse estado, aqui, pela configuração do estado, só podemos carregar ou um canibal ou 2 canibais para aquele lado. Então, vamos maximizar o nosso outcome. Carregamos 2 canibais para a margem direita do rio e chegamos a esse estado. Aqui, nós temos 2 saídas. Podemos tirar um canibal daqui, regressar com ele a esta margem, que vai nos trazer a este estado, ou tirar um missionário e regressar para essa margem. Agora, se não percebeu porquê, para uns minutos, pensa nos números de possibilidades de ações a se fazer e a limitação na descrição do problema, você vai perceber porque que são as 2 únicas ações possíveis. Então, se tirarmos um missionário, nós atingiremos este estado em que teremos um missionário aqui e um canibal. Então, desse estado, nós podemos expandir. Que é carregar o missionário e o canibal para a direita e atingirmos o estado de objetivo. E se a expansão for para este estado aqui de cima, nós movemos os 2 canibais para este lado e atingimos o espaço objetivo. Questions. Aqui na ilustração desse espaço aqui nós podemos expandir, que é pegar este elemento, o missionário, mover para o lado direito. Vamos estar nesse estado, que não é um estado desejável, porque se for olhar seria um estado igual a este anterior. Então, problemas reais. O problema de busca é aplicado
planejamento de rotas de aviões, sistemas de planejamento de viagem, o problema de caixeiro viajante, rotas de rede de computadores, jogos de computadores, alocação de sala de aulas, máquinas industriais, né? Na eletrônica para posicionamento de componentes, rota de circuitos, na robótica para navegação e busca de rotas em ambientes reais, montagem de objetos por robô. Já vimos como se descreve um problema, agora como encontrar a solução. Quando você descreveu bem, formulou bem o problema, o estado inicial já pode ser buscado, né? já aí onde deve-se buscar aí o espaço de estado, né? O espaço de estado objetivo, dentro do espaço de estados possíveis. Agora, a busca aqui é representada por uma árvore de busca, em que temos a raiz, que vai corresponder ao estado inicial, vamos expandir o estado atual ou corrente, gerando um novo conjunto de sucessores na árvore, e escolhemos o próximo estado a expandir usando uma das várias estratégias de busca, vários métodos, algoritmos de busca. Aqui fazemos isso até chegar a solução, ou quando não se encontra a solução, desde que o algoritmo falhou. Então, o nosso problema é sair de Arad para Bucareste. Nós podemos colocar numa árvore como essa. De Arad ele só pode sair para Sibiu, Timisoara ou Zerinde. É só regressar o vídeo, pegar a palestra em PowerPoint ou PDF e revisitar o mapa. E de Sibiu ele tem 4 possibilidades. E podemos expandir mais a árvore, porque questão de espaço na palestra só tem aqui um trecho. Então, está aqui o mapa. No nosso exemplo aqui nós temos 20 espaços de estados, né? E o número de caminhos são infinitos. Tem várias combinações possíveis. A árvore teria nós infinitos por causa dessa expansão. Então, tem aqui um código descritivo seguido de um pseudocódigo. Basicamente, inicializa essa árvore usando o estado inicial do problema, depois fazemos um loop, não é? Se não existirem candidatos para serem expandidos, então retornamos falha. Se existirem candidatos, nós escolhemos o nó, que seria o leaf, ou a folha da árvore, para ser expandido até chegarmos naquela folha, na folha que é o nosso objetivo. Aí o nosso algoritmo teve sucesso. Vocês podem ler aqui o algoritmo com calma, né? Busca em árvore. Temos o problema e a nossa estratégia ou fronteira. Daí ele retorna uma solução ou retorna falha. Então, começamos por inserir na fila, não é? O estado inicial. Depois, se a fila estiver vazia, quer dizer que não tem solução, retornamos falha. Então, caso contrário, o nó atual, não é, vai ser removido. Nesse caso, não é, o nó atual vai ser o nó com a fronteira removida, que é o nó inicial. Então, se o nó do estado atual for igual ao estado final do problema, não é, nós dizemos que encontramos a solução, retornamos o nó como solução. Caso contrário, a fronteira, que é o nosso coisa inicial aqui, nossa árvore inicial, não é, vai ser inserido na fronteira. Inserimos a expansão do nó com base no problema e a fronteira. Quer dizer que adicionamos a subparte da árvore. Esta é a exemplificação da execução do algoritmo. Então, medida de desempenho. Primeiro, temos que saber se o algoritmo encontra a solução. Se a solução é boa, né? O custo de caminho está dentro dos parâmetros aceitáveis ou é reduzido. E terceiro, se a solução é computacionalmente barata.
Aí vamos ver o custo já da busca em termos de memória e tempo. Então o custo total vai ser igual ao custo do caminho e o custo mais o custo da busca. Existem vários métodos de busca. Temos métodos de busca exaustiva, temos métodos de busca heurísticos, temos métodos de busca local, não é? Que os métodos de busca, não é? Nós temos os seguintes algoritmos: busca em largura, busca de custo uniforme, em profundidade e em aprofundamento iterativo. Então, quais são as diferentes estratégias desses métodos de busca? Na busca em largura, a estratégia aqui é expandir o nó raiz, esta aqui, e de seguida expandir todos os possíveis nós sucessores, desta forma. Agora, ao fazer isso, a complexidade em termos de tempo de execução ou custo de operações, ele está na ordem, não é? Big O de B elevado a D mais 2, não é? Sendo B aqui o número de folhas, não é? O número de folhas, e D a profundidade. Aqui o número de folhas e D a profundidade. Nesse caso nosso D é 3, o número de folha aqui até aqui é 7. Então, este algoritmo pode ser implementado utilizando o algoritmo apresentado lá atrás, né? Usando o algoritmo lá atrás, mas fazendo uso de uma fila para armazenar os nós da fronteira, que é como o algoritmo trata aqui a árvore inicial para a expansão aqui, que é a nossa estratégia. Então, em termos de complexidade, por exemplo, se a árvore que formos a ter tiver 2 níveis, que é o nosso D, se tiver 2 níveis, e aqui consideramos que o B são 10 folhas, então se a árvore tiver profundidade de 2 e se tem 10 folhas, ele vai criar, não é? Vai nos criar 1100 nós. Então o tempo de execução vai ser 0.11 milissegundos e vai ocupar uma memória de 107 kB. Aqui para mostrar que a árvore, essa complexidade aqui, tipo, cresce de uma forma exponencial. Cresce de uma forma exponencial. Então, por exemplo, só para uma árvore com profundidade 6, e vamos ter, isso daria mais ou menos 1 milhão, ou mil milhões de nós, que ia levar 2 minutos a executar e ia ocupar memória de 103 gigabytes. Ainda temos a busca em profundidade. Aqui expandimos o nó da vizinhança até o nó mais profundo. Podemos também usar o mesmo algoritmo, só que a técnica aqui para armazenar os nós da fronteira é o da pilha, last in, first out. Ao passo que na busca em largura é first in, first out. Usa-se a estratégia de fila, usa-se a estrutura de fila. Então, este algoritmo pode ser implementado de uma forma recursiva. A vantagem aqui é que consome pouca memória, porque ele só armazena os nós que estão a ser analisados no momento. E os caminhos que ele por onde já passou, ele ignora da memória. Em termos de uso de memória, busca em largura com um nó de 12 de profundidade vai gastar 1000 terabytes. Este aqui com 12 de profundidade já gasta 1 petabyte. Então,
o problema é que este algoritmo pode fazer uma busca muito longa, mesmo quando a resposta do problema está um pouco próximo da raiz. Basicamente, esse algoritmo pode se perder, a possibilidade de se perder e expandir num sítio onde não tem solução. Então, busca de custo de forma. Aqui faz a expansão do nó de menor custo do caminho. Então, se esse custo que estamos a considerar aqui, vamos considerar que todos os caminhos têm mesmo custo. Então, se todos os caminhos tiverem mesmo o custo, o algoritmo vai ser o mesmo que o algoritmo de busca de largura. Mas se para cada caminho tiver custos pré-definidos e os custos forem diferentes, este aqui vai ser mais eficiente. Por exemplo, se estamos aqui no ponto A, sabemos que para sair de A para B, não é? A para B o custo é este, e de A para C o custo é este, de A para D o custo é este. Ele pode preferir o de menor custo, ou ele vai somar os custos até o passo final, depois ele vai definir o caminho ideal a seguir. Ele pode perceber, por exemplo, para sair de A para um espaço de estado aqui, se ele for a seguir este caminho, a soma de todos os custos vai ser menor, então ele vai nos fazer isto e vai preterir os caminhos de maior custo. Então, o custo uniforme, né? A solução encontrada desejável é aquela que né? Se o custo do caminho estiver a aumentar, não tem operador de custo negativo. Repetindo, aquela primeira solução que ele for encontrar é solução ótima. Isto se não tiver caminhos com custo negativo que vão reduzir aquele custo e depois atrapalham a conta. Agora, implementação semelhante em busca de largura aqui neste caso, não é? Mas adiciona-se uma condição para a seleção, de qual nó vão ser expandidos. Já a complexidade deste algoritmo está na ordem de B elevado a 1 mais C dividido por alfa. C é o custo da solução ótima e alfa é o custo mínimo de uma ação. Então, depois temos aqui a busca com aprofundamento iterativo. A busca com aprofundamento iterativo é basicamente uma busca em profundidade, onde o limite da profundidade é incrementado de uma forma gradual. Então, aqui temos o limite 0, limite 1, limite 2, limite 3. Por que essa estratégia? Basicamente, essa estratégia permite colher benefícios da busca em largura com os benefícios da busca em profundidade. Assim, ele evita aquele problema principal de busca por caminhos longos e infinitos. Evita também a repetição de expansão de estados. Isso minimiza, não é? Porque a maior parte dos estados onde ele pode se perder, se você coloca limite aqui, ele não tem como se perder até aqui embaixo, porque ele vai expandir só até aqui no limite. Quer dizer, ele primeiro começa aqui, vasculha a árvore como se a árvore terminasse aqui. Por isso que se ele for querer se perder para este lado, então ele vai fazer a expansão no outro lado primeiro, porque já atingiu o limite. Então, se não encontra, você aumenta o limite para aqui para baixo. Então, ele, como sabe que já explorou esta primeira parte, ele vai explorar aqui, não há de descer mais, porque está no limite. Então, vai procurar nos outros estados até procurar todos os sítios. Se a solução não estiver, ele acrescenta um pouco o limite. Não estou a dizer que o acréscimo de limite vai ser 2 ou 1. Mas neste caso, estamos a pôr os limites no incremento gradual de uma unidade. Então, e temos a busca bidirecional. Aqui, inicia-se a fazer a busca no estado inicial e
no estado final. Então, quais são as diferenças entre esses todos algoritmos? Os critérios que usou-se para comparar esses algoritmos são, primeiro, se o algoritmo é completo ou não, se o algoritmo é ótimo ou não. Ótimo aqui é no sentido de optimizado, não é ótimo, como é que estás? Estou ótimo, não. Então, a seguir é o tempo de execução, depois é o espaço. O espaço seria aqui os espaços de estado, o número de espaços de estados que ele vai expandir-se em. Então, o algoritmo em largura é completo, é ótimo, e o tempo de execução é este, e o número de espaços de estados é este. O algoritmo uniforme é completo, não é? Mas com 2 poréns. Também o de largura é completo, mas com um porém aqui. Tem aqui a legenda. Façam uma análise analítica aqui para ver. Com base nesta árvore, com conhecimentos da cadeira de estrutura de dados de algoritmos, que é comparação de algoritmos, vocês podem comparar em termos de tempo de execução qual desses algoritmos seria o mais eficiente. Então, como evitar o problema de espaço repetido? Esse assunto de espaço repetido é o árvore expandir para um espaço que já havia expandido anteriormente. Se for a lembrar, na expansão de Torre de Hanoi e de Canibais, naqueles dois exemplos, tem espaços que havia ações que, se a gente fosse executar, nos levaria de volta a um espaço que a um estado em que já tínhamos atingido alguns espaços atrás ou algumas expansões atrás. Então, como evitar isso? Nós, primeiro, colocamos limitações, que o algoritmo não pode regressar ao estado inicial, ao estado pai, não pode retornar ao estado anterior, imediatamente anterior a ele ou ao anterior dele, que seria o seu ancestral, e não gerar nenhum estado que já tenha sido criado em qualquer outro ramo. Tipo, em qualquer outra expansão não pode criar um estado que numa das já tinha se atingido. Aqui o problema desse espaço aqui é que o algoritmo ou o nosso agente tem que memorizar todos os espaços que ele gerou, ou no design da solução tem que se manter em memória todos os espaços gerados para perceber se já temos um estado desse jeito na memória. Então esse estado que vamos atingir agora não é ideal, vamos descartar, não nos leva à solução. Então, busca com informação parcial aqui, não é? Por quê? Porque aqui antes, no problema que estávamos a ver, era um ambiente estático. Então, conhecíamos completamente o ambiente, sabíamos que o ambiente não ia mudar, não havia possibilidade de imprevisibilidade, não é? Porque o ambiente era observável e determinístico. Então, pode-se dar o caso de nós termos conhecimento dos estados e ações possíveis, mas essa informação estar incompleta, ter estados desconhecidos ou alguma ação resultar em um estado completamente inesperado. Aqui, alguém pode estar a pensar, mas a gente com sensor resolve, mas pode-se dar o caso de que a gente não tem sensor. Então, quando a gente não tem sensor para saber em que estado está, não é? O que vai acontecer? Ele pode estar num dos vários estados dentro do espectro das possibilidades de estado que o ambiente proporciona, e cada ação pode levar o agente para um dos vários possíveis estados subsequentes que também podem ser desconhecidos a ele, porque aqui estamos a trabalhar no faz de conta, não temos informação suficiente do caminho. O exemplo de uma situação dessas é um aspirador de pó que não tem sensor. Não tem sensor de posicionamento. Por exemplo, não sabe se está no quadrado esquerdo ou direito.
Então, tem aqui detalhado. Um dos estados possíveis são esses 8 aqui. Estados iniciais possíveis são esses. Ele pode estar num desses estados. Então, se ele executar o mover para a direita, pode levar para o estado 2, 4, 6 ou 8. Então, a sequência de ações mover para a direita e limpar, ele só pode levar para o estado 4 e 8. Se ele executar tipo mover à direita, limpa. Então, pode criar esse estado e esse estado, que são os únicos estados em que o lado direito está limpo. A sequência de ação, mover para a direita, limpar, mover para a esquerda, limpar, sempre vai levar o agente para o estado 7. Porque se ele mover para a direita, limpar, mover para a esquerda, limpar, reparem que basicamente ele limpou a direita, ele limpou a esquerda, mas porque mover para a esquerda foi a última ação de deslocação, então o único estado é este. Se invertermos essa sequência de ações, começarmos com mover para a esquerda, limpar, mover para a direita, limpar, então o único estado possível a ser atingido com essa sequência de passos seria este. Espero que tenha percebido. Se não percebeu, para aqui, pausa o vídeo, respire fundo, preste atenção no que está a dizer na palestra e ver que faz todo sentido. Então, o agente aqui consegue atingir o estado objetivo sem saber onde começou. Tipo, estou num sítio, não importa onde eu estou, faz de conta que a turma tem deficiência visual. Então, nós somos o aspirador de pó, mas somos pessoas, temos uma vassoura na mão. Não conseguimos saber se aqui está limpo ou não, se estou à esquerda ou não. Então, se eu pego a minha vassoura, varro aqui onde eu estou em pé, depois vou para a esquerda e varro também, vou à direita, ou então quer dizer que eu vou ter os 2 passos limpos. Se eu estou aqui onde estou, se eu mover para a esquerda, limpar, depois mover para a direita, limpar, também vou ter os 2 passos limpos e vou parar onde eu estava. Se eu fizer a sequência de estou aqui neste quadradinho, não sei que quadradinho é este, se eu vou para a direita, limpo, vou para a esquerda, limpo, depois volto, então aí basicamente o que se diz aqui, que o agente vai atingir o objetivo sem saber onde é que ele começou, sem ter noção do estado inicial onde ele estava, porque estamos a supor aqui que o agente não tem sensores. Então, o agente deve raciocinar sobre o conjunto de estado sem, o conjunto de estado, mesmo sem saber onde está, vai raciocinar sobre o conjunto de estados que ele pode estar, em vez de um único estado. Ele pensa nas possibilidades de estados em que está, então ele faz um conjunto de ações, uma combinação de ações em que, dada essa combinação de ações, independentemente de qual estado ele esteja, ele vai atingir o estado objetivo. Então, basicamente aqui é trabalhar-se na via de fé. Para mais leitura, o capítulo 3, Artificial Intelligence, a Modern Approach. Podem buscar a 3ª edição ou a 4ª edição também serve. Por hoje é tudo.